José Ricardo Severo, direto de Brasília, da FEPLANA, em parceria com a Canasol, semanalmente trazendo notícias do setor agropecuário da capital federal. Essa semana, estamos dando continuidade à entrevista do Renato Colchon, que eu tenho um grande prazer, um técnico de grande contribuição para o setor agropecuário. Tudo bem, Renato? Olá, Zé Ricardo, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com todos os produtores que nos acompanham aí pelo canal da FEPLANA, da Canasol. É sempre um prazer estar aqui em nome da CNA. Eu agradeço mais uma vez esse convite. Obrigado. Renato, dando continuidade à nossa entrevista sobre o setor, sobre a tributação na agropecuária, também está em discussão a questão do ITR, Imposto Territorial, Imposto Territorial Rural. Por que existe essa necessidade? Por que essa pressão para atualizar o ITR? Zé Ricardo, bom, o ITR a gente lembra que é um tributo federal que incide sobre o patrimônio, ou seja, sobre as propriedades rurais, né? E ele é fonte de insegurança jurídica porque hoje existe a possibilidade de que os municípios firmem convênio com a Receita Federal e, ao firmar convênio, eles têm uma série de requisitos a serem seguidos. Seguindo isso, tendo convênio, as prefeituras arrecadam, administram e fiscalizam o ITR nos seus municípios. E não são todos os municípios do Brasil que firmaram convênio com a Receita. Em 2021, 2.778 municípios possuíam convênio e lançaram informações no sistema da Receita Federal. Outros 2.792 municípios não firmaram convênio, ou seja, a fiscalização, a arrecadação e o monitoramento sendo obrigatoriedade da Receita Federal. E isso gera bastante insegurança, desconhecimento por parte dos produtores rurais. E nos municípios que têm convênio, uma das atribuições necessárias para manter o convênio é que aquele município conveniado envie anualmente o valor médio do VTN, que é o valor de terra nua daquele município. E eles têm que seguir uma série de requisitos para levantar esse VTN, né? Assim como o produtor rural precisa fazer esse levantamento do VTN da sua propriedade, ou seja, o seu VTN médio, para lançar na declaração do ITR. Então, imagina só que o prefeito colocou um VTN médio, e VTN é valor de terra nua, não é valor de mercado. Tá? É importante que se diga isso. E aí ele imagina que ele colocou um valor de hectare médio num determinado município de R$10.000. Tá? E eu sou um produtor daquele município e na minha propriedade contratei um laudo e o especialista do laudo técnico falou que o meu VTN médio da minha propriedade é de R$8.000. Então a base de cálculo do meu imposto é 8.000, mas a prefeitura lançou 10. O que está acontecendo é que em muitas prefeituras o produtor, o contribuinte, está sendo chamado para recolher essa diferença entre o que a prefeitura lançou e o que o produtor lançou. E aí começa. A gente tem um estudo aqui da CNA no ano passado, com base nos dados do ano passado, que muitas prefeituras, olhando assim por alto, excederam o valor, porque é uma base de tributo, e ao invés de lançar os 10, que seria o valor ideal, lançaram 14, 20, 50 mil reais, por exemplo. Tá? E isso está gerando insegurança jurídica, porque os prefeitos estão vendo o ITR como fonte de arrecadação para o seu município, mas não estão seguindo a lei que trata dos critérios para definir o VTN. E o produtor fica nesse limbo. Então, a insegurança que está acontecendo é uma insegurança tanto para o lado dos contribuintes, quanto para o lado das próprias prefeituras, que acaba gerando embrolho. Ou seja,
Às vezes, a prefeitura até lançou o valor correto e, então, o que a gente vem trabalhando, Zé Ricardo, muito, é na conscientização das federações de agricultura estaduais, dos sindicatos rurais, dos produtores, das associações parceiras, e aí vem um convite até para a Plana e para todos que assistem, de que nós, anualmente, fazemos esse levantamento do preço médio e de quanto que a prefeitura de determinado município lançou, mostrando para os sindicatos rurais, as federações e tudo mais, que um determinado município, a princípio, parece que excedeu o valor médio. E quando isso acontece, existe dois caminhos. A discussão junto ao prefeito, e muitos prefeitos corrigem esse valor, ou a discussão em âmbito judicial. E aí o que é a nossa orientação, segundo a Receita Federal, é promover uma denúncia junto ao Ministério Público, mostrando que o prefeito daquela determinada cidade excedeu o poder de tributar e colocou valor venal e não valor de terra nua para fim de cálculo de TR, contrariando o que determina a legislação. Então, por conta desses imbrólios, existe a necessidade aí de se fazer uma atualização e garantir segurança jurídica no ITR, e tem projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para tentar buscar essa harmonização da legislação. Pois é, o imposto ele não pode ter um caráter de se apropriar do bem, né? Porque a gente está chegando a nós aqui em segurança jurídica e uma cobrança tal que está praticamente se apropriando, viabilizando até o pagamento do imposto, né? E isso é complicado, né? E agora o Tribunal de Contas da União também está dando parecer para atualização da tabela de rendimento de pecuária. Como que isso se encontra, Renato? Você bem colocou. Bom, primeiro, vamos pensar o ITR como um tributo, as fases dele, as fases da cobrança. Primeiro, a gente lembra que o ITR é um tributo federal e que, por força da Constituição, ele é um tributo extrafiscal. O que isso quer dizer? Que ele não foi pensado para simplesmente arrecadar. Ele tem outra finalidade. De qual é essa finalidade? Combater o latifúndio improdutivo. Tá? E como eu, fisco, sei que determinado contribuinte, que determinada propriedade rural é improdutivo, por meio do grau de utilização da terra, o chamado GUT. Né? E aí ele é linkado diretamente com a taxa de lotação pecuária. O que é isso, Renato? Imagine só, é o equivalente da pecuária. Imagine que um produtor rural da pecuária, que tem uma cabeça de gado, ele tem que ser produtivo. E a nossa lotação pecuária, lotação animal por hectare, é muito baixa na média do Brasil. E isso está desatualizado. E é por isso que o TCU cobrou a Receita Federal para atualizar essa tabela para subir o nível de produtividade, porque isso foi construído na década de 70 e a gente tinha uma produtividade lá na década de 70, e agora nós temos uma produtividade maior. Tá? E isso deve, sim, tranquilamente ser atualizado. Os produtores verão que isso acompanhou a sua produtividade dentro da sua propriedade e não tem problema. Aquele produtor que está improdutivo ainda, ele vai ser chamado para pagar mais tributo. Porque, lembre, o tributo ITR é para combater latifúndio improdutivo. Se o produtor é improdutivo, ele vai pagar mais imposto. Se ele é menos improdutivo, se ele é mais produtivo, na verdade, ele paga menos tributo. E isso não tem problema. O que nós acompanhamos é, sim, com bastante atenção, nós da CNA acompanhamos com bastante atenção esse questionamento do TCU para a Receita, para a atualização, tá? Não temos dúvida disso, que é importante, tem que tomar cuidado para não exceder e inviabilizar. Mas o que mais nos preocupa, Zé Ricardo, é um projeto de lei que tramita no Senado Federal, que visa atualizar esse grau de lotação animal por meio de força de lei. E ainda assim, uma proposta sem embasamento técnico. A gente sai de 0,6 animal por hectare hoje e vai para 4 animais por hectare.
A gente, na média, no Brasil, não temos uma lotação animal de 4 animais por hectare. Nem os pecuaristas mais produtivos possuem um grau de lotação animal de 4 animais por hectare. Só confinamento, né? E que não é a média. Então, ou seja, sem base de conhecimento técnico da pecuária, visam fazer essa atualização por meio de força de lei, projeto de lei. E aí a gente se preocupa, porque como não tem embasamento técnico, a discussão vai para o âmbito político. Por isso que nós já apresentamos que esse projeto não é bom para o produtor rural em diversos aspectos. Um deles é esse que visa atualizar o grau de lotação animal, a tabela de rendimento da pecuária, que reflete também na agricultura. É importante dizer que uma é próxima da outra. Tá? Então, não, o pessoal da pecuária que se resolva por lá, o agricultor pode pensar. Não é bem assim. O que fizerem nesse tema, lá na lotação animal, para fins de TR, vai se refletir o equivalente produtivo também na área agrícola. Então, por isso que todo mundo tem que estar acompanhando com bastante atenção esse tema aí. Exatamente, Renato. Eu acho que é uma briga constante, né? E a gente, as entidades têm que estar muito atentas em defesa dos produtores, né? Em defesa do fornecedor de cana. E o que esperar para 2022 a respeito do ITR? Já que está existindo uma grande insegurança jurídica, os produtores estão contestando os municípios pelas cobranças inadequadas, e está uma confusão, um imbróglio jurídico. E, além disso, você acabou de falar que existe o risco de projetos de leis tentando ser oportunista nessa área, né? Tratando uma tributação que visa a melhorar a produtividade da terra, a ter uma eficiência da produção, para uma simples tributação, como se fosse um IPVA, por exemplo, num carro. E isso gera uma insegurança jurídica e gera uma insatisfação dos produtores rurais. O que podemos esperar para 2022, Renato? Olha, nesse tema especificamente, eu confesso para você, a gente discute muito internamente aqui na CNA, e a gente tem essa preocupação que para 2022, não somente no ITR, mas em todos os tributos que a gente está acompanhando, existe uma incidência, uma motivação de ampliar a carga tributária do setor. E a gente vê isso no ITR, por meio dos municípios, mesmo que seja de uma maneira inconstitucional. Então, a gente vê isso com bastante preocupação no que se refere ao ITR. Muitas prefeituras colocando valor de mercado e não valor de VTN. E aí oferece para a FEPLANA, para todas as associações, sindicatos rurais e tudo mais, o modelo de carta-denúncia ao Ministério Público, tá? Porque qualquer contribuinte pode fazer essa denúncia. Tá? E isso nós estamos seguindo a recomendação que a própria Receita Federal nos passou, porque se o produtor rural está fazendo alguma coisa errada, a Receita Federal fiscaliza, autua e ele tem que pagar a multa. É assim que funciona. Se o prefeito estiver excedendo, também tem que acontecer alguma coisa, alguma ação pecuniária contra ele. E isso é possível ser feito por meio dessa carta-denúncia. Então, no ITR, a gente está vendo uma motivação, em alguns casos infundada, de municípios querendo aumentar a carga tributária do ITR. E a gente vê também em todas as esferas, Ricardo. Por exemplo, o convênio ICMS número 100, a nível estadual, aí o ICMS, né? A gente viu, no ano passado, alguns estados alterando a tributação, alguns não, todos os estados alterando a tributação, incidente sobre fertilizante, justamente, né, aplicado agora a partir de 1º de janeiro de 2022, tá? Justamente no período em que nós estamos vendo a maior alta sistemática do preço de fertilizantes. Ou seja, já não bastava o preço do fertilizante estar caro no mundo, está caro aqui no Brasil também, e ainda vem os fiscos estaduais querendo cobrar mais imposto sobre o fertilizante. Olha aí, a carga tributária tem de subir e o produtor vai pagar isso no final do dia. E como eu falei no nosso último episódio, a reforma tributária
deverá ter algum impacto, sim, de alguma forma, seja ele PEC 45, seja PEC 110, seja projeto de lei do governo, deverá haver algum tipo de aumento ou acomodação da carga tributária. Ou seja, a gente tem que acompanhar, o produtor tem que estar atento, e cada vez mais a gente vê a necessidade dos produtores estarem ligados a associações como a FEPLANA, a sindicatos rurais, as federações de agriculturas estaduais e, por conseguinte, aqui na CNA. Afinal de contas, a CNA é a casa do produtor rural e nós precisamos de ouvir demandas dos produtores, assim como os produtores precisam saber quais as ações que nós estamos trabalhando em prol deles. Então, é isso. Renato, chegamos ao final da nossa entrevista, a segunda parte da nossa entrevista. Queria agradecer a sua disponibilidade, a sua competência e também o esforço que a CNA tem realizado para os produtores rurais. Gostaria de agradecer, os nossos internautas também enxergam essa situação da importância das entidades de representação e tendo a CNA como entidade maior. Renato, muito obrigado. Estamos aqui à sua disposição e queria agradecer a sua competência técnica e seu trabalho realizado aí para os produtores rurais. É isso, Zé Ricardo. Em nome da CNA, eu agradeço a todos e desejo um excelente ano, com boa safra, com boa saúde para todo mundo. Muito obrigado pelo convite e seguimos à disposição por aqui. Nas outras oportunidades, falaremos sobre temas importantes para o produtor rural. Obrigado e um abraço a todos. José Ricardo Severo, direto de Brasília. Obrigado pelos nossos ouvintes, obrigado pela presença dos nossos internautas e a nossa audiência. Um abraço, Renato. Até mais e manda um abraço para essa turma técnica aí campeã. Obrigado, um abraço.